triplicou quase aí, né, o valor do terreno. Então eu gosto muito da ideia de investir em imóveis. Até agora, só para recapitular, mais ou menos 50% em renda fixa, vamos colocar assim, bancária, apesar de falar que tem um pouquinho de debenture. Com FGC e Tesouro, vai. Isso, também tem essa parte de títulos públicos. Entre 10 e 15 nessa renda fixa, vamos colocar turbinada com mais risco, mas com mais potencial de retorno, pegando através da plataforma Inco, uns 25% em cripto. Então a gente tem aqui entre 90 e 80 da carteira. Isso, aí o restante é fundo imobiliário e ações. Que é uma parte que fundo imobiliário eu estou começando a estudar mais agora, gosto, só que não é ainda a minha especialidade a ponto de eu já virar mais agressivo e querer botar mais coisa ali. Apesar de eu ter bastante coisa em cripto, né? Essa parte de ação e fundo ainda não é muito o que eu amo fazer e eu não tenho tempo para acompanhar. Sabe, eu acho legal a pessoa que acompanha e tal, por isso que é legal essas carteiras recomendadas, esses serviços que expressam, por exemplo, né? Mas não é tanto a minha praia. Então, financeiramente falando, é isso. Só que eu gosto também de investir em imóveis dentro da minha possibilidade, que não é baixa, mas também não é tipo, várias mansões nem nada, mas casas e terrenos. Então, quer ver? Vou dar 2 exemplos de coisas bem legais, mano. E olha como a rentabilidade foi boa. Só que nem sempre é assim, né? Eu comprei em novembro do ano passado um terreno que eu paguei 200 mil num bairro, não é condomínio fechado, nem condomínio de luxo, mas é um bairro muito legal de Cajamar. Que é tipo meio que um bairro novo, mais arborizado e tal. 200 mil, paguei. Esse ano já estão me dando 280. Então, assim, em 10 meses, ele valorizou quase 50%, 40%. 40% em 10 meses, um terreno, né? Aí, outro exemplo. O terreno que eu comprei da casa que eu e a minha esposa a gente está construindo. Olha isso, mano. Esse é num condomínio da hora, também lá em Cajamar, que fica meia hora de São Paulo aqui, mais ou menos. Eu comprei um terreno que ele era muito bonito no sentido de que é o último da rua, tem vista pro pôr do sol, só que ele tava cheio de árvore e ele é meio caído. Mas eu falei, cara, falei pra minha esposa, vamos dar um jeito e tal, fiz até vídeo sobre ele lá, né? Vamos ver aqui quanto que os caras dão, né? Aí eu reparei que a maioria dos terrenos lá do condomínio tava na faixa de 500 mil. Esse tava 300. Falei, caramba, 300, mano, mas tá caro ainda, né? Eu esperei, eu e a minha esposa esperamos 1 ano, até que eu fiz uma proposta. Cara, na boa, você tá querendo vender, o dono lá já tem 800 terrenos, né? Eu falei, mano, vende aí o bagulho, meu, a gente tá aqui mudando de vida, né? Deixa ele ser feliz, né? 200, o cara fechou, compramos por 200. Aí, olha só, ele era um terreno cheio de árvore, por isso ele desvalorizava na venda, né? Cara, eu e a minha esposa, a gente gastou mais ou menos uns 12 a 15 mil para resolver o problema da árvore, com prefeitura, com certificado, tudo certinho, não fazer gato. Resolvemos, replantamos um monte de árvore, compramos muda e tal, gastamos mais ou menos isso. Hoje, tem um cara lá do condomínio, porque a gente acertou o terreno, deixou ele mais bonitinho, sem árvore, cortamos aquele matagal que tava, né? Teve um cara lá do condomínio que falou, Duda, eu tô vendendo a minha casa aqui no condomínio por 1.200.000. Se você me der 600 mil mais o seu terreno, a gente fecha. Ou seja, o cara avaliou o meu terreno em 600 mil. Só que eu peguei ele antes, feio, zoado, cheio de árvore, e resolvi o problema, gastando 15 mil. Então, triplicou quase aí, né, o valor do terreno. Então, eu gosto muito da ideia de investir em imóveis. E foi melhor do que vender e pegar o dinheiro para dar na casa, porque tem imposto de renda, né? Sim. E lá é legal, porque assim, é o lugar que a gente quer. Esse poderia ser para investimento, sim, mas é um investimento de ter a minha casa e ter paz, de ter o nosso lar com piscina, que é um negócio que a Mayra sempre quisemos, né? Então, são alguns exemplos, né, de como o imóvel é da hora. O meu próprio imóvel, meu apartamento que eu moro lá, em 2018, eu paguei 260 mil. Financiado, tal, né? Hoje ele tá valendo 420, né? Então eu gosto muito de investir em imóvel. E tem um negócio que, cara, assim, eu não tenho grana como você ainda, né? Mas sabe uma preocupação que eu tenho com os negócios de banco? Cara, eu vou dar um exemplo. Eu não vou falar onde foi,
tá? Mas depois eu te mostro aqui. Cara, esses dias eu tenho conta em alguns bancos digitais e um deles é um baita banco, top. Aí eu tinha uma grana lá, aí o cara falou, se você mandar mais X pra cá, você pode virar aí sabe, quando vai aumentando o nível da tua carteira? Cliente premium, assim. É nóis, mano, ganha mais ponto, ganha mais milha, benefício, gerentes, caramba. Aí eu fiz o quê? Tirei dinheiro de um banco e tirei do outro e mandei tudo pra lá. No dia seguinte eu vou entrar, sua senha tá incorreta. Que raio de senha incorreta? Tá a mesma senha de sempre? É a minha digital que eu boto, né? Aí, achei estranho. Daí eu liguei lá. Oi, quero saber o que aconteceu que não tô conseguindo entrar na minha conta. Ah, tá bom, a gente vai ter que fazer uns processos de verificação aqui. Qual que é o seu e-mail? É eduardo.com. Não é esse e-mail que tá aqui, não. Como, só tem esse e-mail, caramba? Qual que é o teu celular? O final dele? Não é esse número. Eu falei, caramba, invadiram minha conta. E invadiram. Caramba. Eu não fiz nada, Bruno. Absolutamente. Eu não cliquei em nada, eu não recebi e-mail nenhum até hoje. E eu conversei com uma das diretoras desse banco, então, que eu tenho contato. Você enviou o dinheiro para uma conta que era sua, mas alguém tinha hackeado e conseguiu transferir? Alguém hackeou e entrou lá, mudou a senha, mudou o meu e-mail, não sei como, porque normalmente esses bancos também não têm autenticação de 2 fatores, não tem porcaria nenhuma, né? Tanto que qual que tá sendo a minha treta com esse banco? Não adianta, recuperaram. Eu quero saber como fizeram isso. Como é que foi isso? Como? Não fiz nada, eu não cliquei em nada. Normalmente esses bancos você só tem o acesso em um celular. Como é que a pessoa conseguiu se ela não tem acesso ao meu e-mail nem nada? Aí eu já comecei a pensar, caramba, tem alguém interno aí que tá fazendo cagada. Não sei. Só sei que eu falei com a diretora do banco, aí depois de 5 dias resolveram. Eu entrei no meu celular, alguém invadiu. E a pessoa tirou todo o dinheiro que eu tinha em CDB com liquidez diária, tirou todo o dinheiro que eu tinha nessas caixinhas, cofrinho, porquinho, não vou falar qual que é, senão vocês vão identificar qual que é o banco. Botou na conta, fez 65 Pix para contas de estelionatário, de sei lá de que, e zerou minha conta. Caramba. E eu não fiz nada. Então, assim, sabe, eu gosto de investir em imóvel porque é, de uma certa forma, um bagulho que, alguém pode invadir lá, um sem terra, sei lá, né? Mas não dá pra roubar um terreno, né? Vou levar pra minha casa o meu terreno, né? Como o próprio nome já diz, o imóvel é imóvel, não imóvel, se mexe, né? Não é móvel, né? Até por isso que o financiamento tem juros mais baixos, né? Você vai financiar um carro juro alto porque você pode botar o carro no Paraguai, você pode esconder. Imóvel não dá, mas cara, você me lembrou de uma coisa, uma vez, eu não vou falar o nome da pessoa também aqui, mas do universo de finanças, né? Uma influenciadora, e ela falou que ela foi hackeada e ela me disse o que ela acha que aconteceu. Sabe quando o pessoal vem com um cartão de visita, fala, escaneia o meu QR Code aqui? Ela falou que fez isso, no dia seguinte uma conta dela estava zerada. Caramba! Então, é que hoje em dia tem tanto recurso tecnológico, né, cara? A gente que não é da área. A gente que é leigo, né? Pois é, acaba sendo o pato da história, né? Mas eu entendo o seu ponto. Aí por isso que eu gosto de ir para imóvel. E aí, imóvel é importante. Isso aí, ó. A galera, gente, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Tamo junto, mais uma vez. Galera, um forte abraço. A gente se vê no próximo. Valeu! Valeu, pessoal!